e que o homem estava sujeito a esse Deus criador. Eles tiraram Deus de cena e agora eles fizeram um questionamento sobre a verdade. É assim, ó, a verdade, ela não existe, ela é relativa. A verdade deixou de ser uma coisa objetiva, fora, que te julga, uma coisa universal, absoluta, para ser algo interno e criado. Então, as pessoas hoje, elas estão lidando com certo e errado dentro da perspectiva satânica do Éden, quando ele falou: vocês vão ser iguais a Deus. Então eles querem que tenham 7 bilhões de deuses na terra, que perderam a referência da palavra de Deus e de quem é o Criador, e eles vão agir de acordo com o que sentem. Vocês têm sido alvos desses pensamentos já de muito tempo, e aqui na igreja existe esse pensamento já infiltrado. Então hoje, quando você lê a verdade das Escrituras, você não está dizendo assim: o que é que Jesus está querendo dizer aqui? Às vezes você lê a Escritura e você diz assim: eu acho que é assim, assim, porque é melhor para você achar assim. É baseado no seu sentimento, é baseado no que você acha de bom, a sua boa ideia. Você não está olhando muito a prática daquilo que está sendo dito, o quão literal aquilo é. Então um pergunta para o outro dentro da igreja: o que você acha disso? Eu acho disso, eu acho isso, 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 e você acha isso. E há uma tolerância já no meio da igreja. Tem coisas que são pecados disfarçadas de liberdade. Hoje se vê cena de sexo nas televisões, nos filmes, e sai de lá dizendo que só teve uma cena, só teve uma situação ali. O nome disso é liberdade. Estamos relativizando. Não é bom para mim, mas é bom para você. O americano tem uma coisa que ele fala assim: good for you. Quando você fala assim: porque Deus transformou minha vida e tal, ele já tem um negócio assim: bom para você. Em outras palavras, é bom para você, para mim não. E o outro tem que dizer assim: eu te entendo, isso não é bom para você e tal. Temos liberdade de pensar diferente. Então você perde a noção de uma verdade absoluta. Quando Jesus falou assim: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava falando uma verdade absoluta, uma verdade universal, que significa que aquela verdade é uma verdade, quando ele falou, até hoje, para todos os povos, para todos os tempos. Ele falou para todas as gerações. Essa verdade, irmão, ela é uma coluna. Ninguém pode mexer nela. Ninguém pode dizer assim: Jesus falou, mas eu penso assim. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus como Senhor, e eu falei disso ontem, e você vai no Velho Testamento, você vê isso, como Deus foi colocado, entronizado sobre Israel como Senhor. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Depois você vai para os mandamentos, você vê Deus se metendo em tudo. Deus tem mais de 500 leis no Velho Testamento, e a mensagem é assim: eu sou o Senhor mesmo. Eu sou o Senhor da relação sexual, sou o Senhor do jumento que cai no buraco, eu sou o Senhor do sábado, eu sou o Senhor de tudo. O Senhor Jesus, quando veio, ele morreu, foi exaltado, está à direita do Deus Pai, e foi dado o título de Senhor a ele. E nós entregamos a ele a nossa vida como ele sendo o nosso Senhor. Mas de alguma forma, na cabeça dos irmãos, depois que nós entramos, nós relativizamos esse senhorio e começamos a ter práticas que vão contrárias ao que Jesus falou. E essa relativização, ela nada mais é do que politeísmo. É você estipular outros deuses. E a palavra de Deus fala assim: até quando cocheareis? Até quando vivereis entre dois senhores?
Se é Deus, sirva a Deus. Se é Baal, sirva a Baal. Deus quer tudo. Deus quer tudo de nossas vidas. Então essa verdade central, e aí eu falei sobre o conceito de verdade. Verdade é aquilo que é igual ao original, né? E Jesus falou assim: eu sou a verdade. O que ele está dizendo é que eu sou a verdade, eu sou igual a Deus. Eu sou igual ao original, a origem de tudo. Então, irmãos, nós temos uma base de crença que é baseada na verdade universal. E seu professor pode falar outra coisa, e alguém pode falar, seus amigos podem falar outra coisa, mas a sua fé, ela não pode ser demovida de hoje em diante. Ela não pode ser demovida para você dizer assim: nunca tinha pensado dessa forma. Não! Jesus é o Senhor. Há uma verdade absoluta. É bom para mim, é ruim para você. Não! Jesus é o Senhor. Ele tem a verdade absoluta. Ele é o centro de nossas vidas. Se eu não gosto, eu corto a mão. Se eu não gosto, eu furo o olho. Mas eu sigo Jesus, porque é melhor cortar a mão, é melhor furar o olho e entrar assim no reino dos céus. O nosso Senhor falou isso. Diga para o seu irmão: Jesus te ama. Diga para o seu irmão: Jesus é amor. Diga para o seu irmão: Jesus morreu por você. Agora diga para o seu irmão. Diga para o seu irmão, olha dentro do olho dele. Dentro do olho. Se tua mão te faz tropeçar, arranque. Se teu olho te faz tropeçar, arranque. É o mesmo Jesus, viu? Amém? É o mesmo Jesus? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus que mandou encarnar. Vamos continuar dando a salva de palmas para Jesus que mandou ele perder a vida. Vamos dar a salva de palmas para Jesus que mandou renunciar a tudo que Deus. Jesus é o Senhor. Vamos repetir? Jesus é o Senhor. E hoje nós vamos conversar mais sobre isso. Nós vamos avançar nessa conversa, porque no final nós queremos que Jesus seja realmente o Senhor, com decisões práticas de nossa vida. Amém? Amém. Nós precisamos parar, irmãos, e vocês devem começar a parar. Aqueles seus amigos que chegam para você e falam assim: é assim, mas eu não penso bem assim não. Começar a parar ele. Ele está dentro da igreja. A igreja tem Senhor. Quando seu amiguinho chegar para você, pode ser no Velho Testamento, falava: se ele quiser que você pegue, se apedreja ele. A forma de apedrejar hoje, ela é melhorzinha, né? Você pega ele e diz assim: não, meu, Jesus é o Senhor. Se ele insistir com você para você pecar, você pega ele e leva para alguém. Se ele estiver querendo que você pegue, sob qualquer argumento, Jesus é o Senhor. Quando eu falei ontem, eu falei que 95% dos irmãos, dos jovens, eles não acreditam mais nessa verdade absoluta. E eu vou dizer, eu estou falando isso aqui. Tem gente pensando que crê, mas não crê. É tão ruim assim o negócio. Quer crer, bate palma que crê, mas na hora que chega o momento da decisão, não é bem assim. Não é assim. Relativiza a conversa. A igreja que virou aquele mundo, irmão, de cabeça para baixo, foi a igreja que viveu de acordo com o que Jesus mandou.
acreditou que o mundo era nosso inimigo. Eu falei que os jovens muitas vezes pensam que se algo não deu certo, logo não é verdade. Então, se um pai é hipócrita, está pregando o evangelho do reino, mas ele é hipócrita, o jovem fala, não deu certo. Logo o que ele está fazendo e falando não é verdade. E ele joga toda a verdade fora. O mais velho fala assim, não deu certo, porque ele não seguiu a verdade. E ele prega. Ele foi hipócrita. Mas a tendência do jovem é questionar a pessoa com tudo que ela fala. E muitos jovens abandonam a igreja porque juntam as duas coisas e jogam as duas coisas fora. Eu estou falando sério, você conhece alguém que já fez isso? Isso aí é o seguinte, irmãos, nas estatísticas são 80% dos jovens que fazem isso. Ali eu falei, né? Eu falo que nós precisamos restaurar esse conceito de verdade para eles que ele seja um balizador da nossa vida cristã. Temos um Senhor. Quando você sair daqui, saia com isso em mente. Existe a verdade absoluta em Deus. Ele tem a verdade absoluta. O filho tem que ser obediente ao pai. Amém? Tem que ser ou não tem que ser? Mas geralmente tem um mais, tem um porém. Não tem mais um porém. Tem que obedecer ao pai, porque é agradar o seu Senhor, e é isso que ele quer. Então hoje, depois de fazer esse resumozinho aqui, eu gostaria de voltar a uma estatística que eu li ontem sobre a explosão da internet. Porque observe, há uma explosão e um acesso demasiado a informações como nunca houve na Terra. Nunca houve tanta informação acessível a você. E isso faz essa divisão de culturas, de mentes dentro da sociedade hoje. Eu quero salientar que eu não estou falando de duas gerações, porque isso sempre teve. Eu estou falando que existe a divisão entre duas culturas. Eu, quando fui para os Estados Unidos, meus filhos rapidamente aprenderam inglês, e até hoje eu estou me batendo para isso. Mas era interessante que eles estavam conosco, daqui a pouco eles começavam a falar em inglês. E eu fui olhando para eles assim, e eu fiz assim, eu tenho que correr atrás desse inglês, e eu tenho que correr rápido. Porque a outra sociedade americana começa a entrar. E lá eu vi duas coisas diferentes. Era a nossa realidade e a realidade dele. Então tem palavras que era get off me. Aí pelo tom, não era nem pelo inglês, pelo tom, tem uma coisa errada aqui. Então, get off, get out of here. Sai daqui, me largue. Eu falei assim, olha, pare com isso. Não, meu bem, inglês não. Na minha casa não tem nem get off, nem get out of here. Ah, meu pai, você não sabe nem o que? Eu sei. Não presta. Era assim. Tinha umas palavrinhas assim, rapaz. Tinha um sou, né? Sou. É assim, então. Mas o tom de voz, eu falava alguma coisa, sou. Olha, corte sou. Cortei logo a língua dele ali. O inglês dele, eu acho até hoje ele não fala muitas coisas. É limitado. Não tem palavras por causa do tom de voz. Eu sabia que tinha uma coisa errada, né? Mas haviam duas culturas. Logo estavam os meninos gostando de cachorro quente. Quando chamavam para fazer churrasco, vinha hambúrguer. O que é isso? Mas aí, graças a Deus, a farinha continuou prevalecendo. E prevalece até hoje, irmãos. Meu netinho lá como é que diz? Americano, da gema lá, né? Mas ele chega e fala assim, farinha. Aí marca.
Entendeu? Estamos prevalecendo, irmão. Esse volume de informações gera essa divisão. Você vê seu pai e sua mãe, né? Muitas vezes assim, pegando uma internet, o celular e ó com o dedão assim, né? Aí você fala, coitado meu pai e minha mãe, né? Pobrezinho deles. Sabe nada. Sabe nada. Ó, dedão. Vocês estão assim, ó. E o pai tem uma sensação assim que você está de vantagem com o pai, né? Aí o pai fala coisas, mas você já teve acesso a tanta informação que você por aí tem um começo de pensar que você está sabendo mais do que o pai, ó. Não é bem assim não. O Google é quem tem ensinado sexo. Os jovens não procuram pai, procuram Google. E é capaz do pai vir conversar alguma coisa. Já sei, pai. Aquela conversinha dos dois meninos pequenos de 7 anos, né? O vovô vira para ele e fala: meu filho, eu queria falar sobre como é que você nasceu. Aí os dois viram para o outro, assim, 2 meninos. A gente fala para ele, eu deixo ele na ignorância. Mais ou menos essa historinha hoje, né? É uma sensação que vocês têm tido por causa dessas informações frívolas, vazias, tanta informação. E você pensa que você está superior, pai. É ou não é? É. Eu vou responder por você, desculpa ficar em paz. É muita informação. O Google tem sido o mestre. O Google tem sido a fonte do saber. Eu uso o Google, olha, eu estou aqui com tecnologia, viu? Estou aqui com um Mac, estou aqui com um iPhone, mas eu quero dizer, eu trabalho há 34 anos como analista de sistemas, eu ainda faço um serviço ou outro. E eu posso dizer que eu tenho tranquilidade em abrir minha boca e falar disso aqui. Isso aqui é uma ferramenta que eu uso para o bem, para me servir. Um clique no mouse, sabe aquela distância do dedo para o mouse? É a distância para o céu e para o inferno. É assim que eu botei minha cabeça lá atrás. E usar aqui é o seguinte: você entra, usa e sai. Então eu estou falando baseado nisso, viu? Eu não sou aquele que usa assim não, viu? Eu não sou aquele que usa assim. Mas eu uso bem. Sei um pouquinho até mais do que alguns aqui. Esse volume de informações tem gerado um grupo de jovens que questiona a fé muito cedo. O Josh McDowell, ele fala assim que as perguntas que ele escutava na universidade era quando as pessoas tinham acesso a livros, os professores vinham para falar coisas estranhas, novas coisas, místicas, evolução, e os filhos estavam mais fora de casa. Aquele momento que ele escutava aquelas perguntas sobre vida, os conceitos da vida, quem criou a vida, tudo isso que ele escutava, hoje ele escuta de meninos entre 12 e 15 anos. Os meninos estão questionando a fé deles já nessa idade. Estão com perguntas profundas sobre a existência de Deus, porque têm acesso a informações que não deveriam ter. Esses meninos não deveriam ter acesso às informações, e isso tem gerado problemas sérios na fé e no questionamento de Deus, porque os caras que mais faziam coisas, escrevem coisas ruins, nós só tínhamos acesso por 18 anos. Agora não. Tá os filhos aqui só pesquisando. A tecnologia, a internet, ela está tirando da mente de vocês quem ensina realmente a vocês. Quem ensina a vocês e tem que ensinar é o Pai, é sua fonte, é seu Pai.
sua mãe, é seu pastor, seu discipulador. A internet tem tirado esse relacionamento de conversa, no tete-a-tete de perguntas. Você se tranca ali, você está fazendo um erro tremendo. Você pode ver um pai que foi, por exemplo, é um analfabeto, então não cursou tanta coisa, mas ele tem vida, ele vive. Muitos de vocês têm pais que vivem no Senhor, e muitos que são incrédulos têm experiência de vida, sim. E vocês não notam, vocês têm largado o pai de vocês de lado, têm largado o discipulador de lado, têm largado os pastores de lado e ido para a internet buscar a verdade. Erro grave, necessita arrependimento. Eu quero sair daqui com vocês entendendo bem isso. A fonte que vocês têm que pegar na palavra de Deus sobre vida está com seu pai e sua mãe, está com seus pastores, está com seus discipuladores, está com aqueles que têm vida. Não está no sorriso desse rapaz que a moça falou, que toca bonito e que depois fala assim: não, porque eu penso que a vida é bela. Um diretor de Hollywood, falou assim, quando tinha 10 anos, que ele perguntou à mãe: mãe, por que tantas religiões na terra? Aí depois ele cresceu, Jorge Lucas. Aí ele cresceu e ele entendeu que, na verdade, todos esses deuses são verdadeiros e que temos que crer em todos esses deuses. Você lê isso de um homem desse, e seu pai está dizendo: ouça, meu filho, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Que estupidez desse homem. Ele está dizendo que o cara do Islã, que manda matar todo mundo, Deus, é o mesmo Deus meu que é Jeová. É o mesmo Deus, Jesus, que manda da outra face. E as pessoas aceitam. Isso é loucura. Aí você escuta isso de um, você escuta isso de outro, você é bombardeado. E você dá sua mente para isso. E vai entrando. Aí você fala: não concordo, mas vai entrando. Quando vocês pensam que não, a mente de vocês faz um desvio daquilo que é certo e daquilo que é errado. A internet nivelou as gerações, os velhos com os mais novos, A igreja, os pais perderam o papel de ensino. A igreja, os pais perderam o papel de ensino. E nós queríamos resgatar aqui hoje isso. Eu falei algumas estatísticas ontem. Irmãos, eu fui para a África já várias vezes. Eu fico assustado cada vez que eu vou na África, no país mais pobre do mundo, país muçulmano, islâmico. Irmão, você sabe o que é você ser o esmolé de um país pobre? Agora, você sabe o que é ser o esmolé doidinho, que não tem uma, assim, piorou. Ele está com um celular na mão. O acesso à informação é algo promovido de uma forma tremenda no mundo inteiro, porque tem um objetivo. O número de usuários da internet são 3,3 bilhões. O número de e-mails, 210 bilhões dia. Eu quero que vocês coloquem dentro desse contexto. Websites, 1 bilhão. Web pages, 14 trilhões. É muito, né? Pensa um pouquinho, vai. 14 trilhões de web pages. Twitter, 1,4 trilhões ano, 4 bilhões dia. Você está aqui dentro. Dados processados por dia, 1,7 quadrilhões por dia.
Tem um número aqui que eu botei, hexamilhões, né? 232 hexamilhões de páginas processadas por dia. YouTube, 576 mil horas de vídeo dado upload por dia. 1,5 trilhões de vídeos assistidos no ano. 80% dos pais não sabem nada sobre rede social dos filhos. São duas culturas diferentes. A incredulidade, ela tem crescido exponencialmente. Exponencialmente, a incredulidade. Em algum tempo atrás, um jovem que não se convertia até os 18 anos, ele tinha pouca chance, 10% mais ou menos de chance de se converter depois. Hoje, a estatística diz assim: o jovem que não se converte até 12 anos, a probabilidade de conversão dele, 10%. É complicado, você não acha? A estratégia para a criação, essa é uma estratégia para a criação de uma juventude incrédula, perversa e que está sendo atingida de uma forma indiscriminada. Ela questiona o conceito de verdade, mas sabe, irmãos, quando você questiona o conceito de verdade, sabe o que acontece? Você pensa que está sendo sabido, mas a verdade é que te dá um norte. Quando você fica questionando a verdade de Deus, você perde o sentido, você perde a direção. E sabe o que acontece quando você pensa que você é muito sabido? Você fala assim não concordo com isso, eu não sei por que aquilo. Sabe o que você está pensando? Sabe pensando que você está sabido? Você não está sabido. Você é uma massa manipulável. Você sabe, pense em você num ancoradouro de navios com as cordas assim, com a verdade, e você está segurando esse ancoradouro aqui, você não pode soltar. Então, alguém chega para você e diz: nada, rapaz, solte isso, solte esse negócio, não tem verdade, esse negócio fica te prendendo, você não conhece outros ares, você precisa navegar no oceano da liberdade, né? Aí você fala assim: sou corajoso, vou liberar. Aí libera. Você não sabe que embaixo tem uma corrente, aliás, várias correntes de água, que logo você vai fazer parte de um grupo para lá, outros vão fazer parte de um grupo para cá, um vai se tornar homossexual, o outro vai se tornar aquele que se veste de preto, outro vai se tornar... Na verdade, é uma massa manipulada, sem norte, pensando que é sabida, mas está sendo tragada. Eu vou trazer aqui como é que eles têm feito para poder manipular essa massa? Como é que eles têm feito para criar pessoas dentro da igreja que estão sendo tragados, e pessoas do mundo inteiro? Como é que eles têm feito isso? Primeiro eu queria falar com vocês o seguinte: em 1950 mais ou menos, aconteceu que, de um experimento, com muita coisa descoberta, é por acaso, né? Eles pegaram muitos ratinhos, botaram um fiozinho no cérebro deles, e cada vez que ele ia na cela dele, que tocava no ferrinho, na barra de ferro, tomava um choque. E tinha desse lado um que ele tocava e vinha água, comida, né? Estão conseguindo me entender aqui? Então imagine os ratinhos, bota lá 100 ratinhos. O que aconteceu? Os ratinhos, eles iam, tocavam nessa barra, voltava para cá, tocava em água. Para onde é que eles iam sempre? Para a água e para a comida. Mas teve um número 34, o ratinho número 34, que ele ia lá na jaula, tocava, voltava, ia na comida, voltava, tocava lá, voltava, tocava, depois deixou de ir para a comida e ficou tocando, e batendo naquela barrinha de ferro. Aí
eles não entenderam nada, porque todos os outros estavam com medo por causa do choque. Eu falei assim, o que está acontecendo? É masoquismo? Ele é viciado em tortura? O que está acontecendo com esse ratinho, coitado? Aí tiraram ele e foram olhar ele. Eles descobriram, irmãos, que o fiozinho que eles botaram em todos os ratinhos, naquele, correu algum milímetro, estava separado. Aí eles entenderam que ele, quando tomava aquele choque, que aquela descarga vinha, batia em algum lugar do cérebro que dava prazer. Então eles pensavam que o pobre ratinho estava sofrendo dores alucinantes, e o ratinho estava assim, ó, tum, entendeu? O ratinho estava vibrando, o ratinho estava em alta, e ele lá, pum, ele fez isso 7.000 vezes em 12 horas e morreu. Imagine como não estava bom o negócio. Eu estou falando o seguinte, esse ratinho viciado, ficou viciado? Ele ficou? Esse ratinho, ele era viciado antes? Malfilho? Eu acho que ele não era, não. Posso dar um testemunho pessoal? Você acha que ele era uma pessoa bruta? Uma pessoa que não queria saber de Deus? Você acha que ele era o quê? Um ratinho bonzinho? Irmãos, mas ele era um viciado. Mas por que ele era um viciado? Porque ele estava no lugar errado, na hora errada. Ele experimentou algo e deu prazer. E ele queria mais prazer. E quem é que não quer mais prazer? Todo mundo quer mais prazer. Então ele ia atrás daquele prazer, ao ponto que ele esqueceu da comida, ao ponto que ele esqueceu. Aí eu pergunto, uma pessoa da cocaína, da heroína, né? Vocês veem ele depois de um tempo, o que eles estão fazendo? Estão deixando já de comer, eles já estão vendendo tudo, eles estão se desfazendo, eles perdem família, eles perdem tudo para comprar mais, para ter mais prazer. Não é assim? Às vezes esse drogado, irmãos, ele só estava no lugar errado, na hora errada, com um amigo errado. Eu quero que vocês entendam que a internet, ela passa varrendo assim, ó. Ela não quer saber quem é não, viu? Que está na frente dela. Ela vai passando. E aí ela pega um, pega outro, pega outro, pega outro. Ah, mas é a filha do irmão tal, o irmão é uma bênção, ele é rua. Mas o filho dele, a filha dele estava no lugar errado, na hora errada. E foi pego. Então, aquele ratinho morreu porque estava no lugar errado, na hora errada. Aí os cientistas avançaram e em 1977 descobriram como é que é em inglês, em português? Aquele que vê o cérebro, não? Ressonância magnética. Mais ou menos em 1977 descobriu a ressonância magnética. E na ressonância eles descobriram que passa no cérebro os pensamentos e que existem a parte química no cérebro e que existem substâncias químicas nesse cérebro e que elas funcionam dando alegria e outras que dão tristeza. Vamos botar assim, uns da alegria e outros da tristeza. Então você no seu cérebro, você tem substâncias que passam aí, que são de alegria, de êxtase, tá certo? Que determinadas coisas que acontecem na sua vida, elas são disparadas e você recebe uma alegria. Por exemplo, dopamina. Dopamina é uma substância que é assim, olha, Deus criou assim. Você está perseguindo um animal, você está lá, pense aí, 500 anos atrás, você está perseguindo um animal, aí você vê a marca dos pés dele, dopamina. Você sente aquela alegria, né?
perto. Aí você vai, aí tum, você vê outro sinal, perto, aí pá, mata. Aí você sente uma alegria. O que é aquela alegria? São as descargas de dopamina que você vai recebendo e que vai te impulsionando a você fazer mais até conseguir o seu objetivo. Tá certo? Tem uma outra que é chamada de serotonina, que ela é uma também da alegria. E ela é assim, ela é quando você faz shopping, ou compras no shopping e vê lá uma promoção, hein? Mulheres, vocês entendem disso melhor que a gente. Aí vem a serotonina. Ou então, Mário chega aqui e pega você e fala assim: que pensa esse rapaz? Serotonina. Dá uma liberada assim, geral. Aí dá aquela descarga de serotonina. Tem outra que é oxitocina, que também faz parte dos alegres. É quando há um toque. Mário gosta desse negócio, né? Quando o Mário dá aquele abraço gostoso, né? Você sente, sabe que você está sentindo aquela alegria? É oxitocina, assim, fluindo. É quando você tem intimidade com alguém, você vê que é um amigo, você conseguiu entrar na amizade, na privacidade um do outro, você se abriu para um novo relacionamento, o pai toca em você. É por isso que muitos jovens, às vezes vai cair na mão de uma pessoa lá do mundo, ou de uma gangue, ou de um grupo mau, porque eles dão essa abertura para a introdução da pessoa, e isso dá um prazer. Aí ela não sabe que ela está seguindo um problema químico no cérebro dela, que está direcionando ela para aquilo, né? Serotonina, só voltando também, é o seguinte: ela é liberada quando você faz fofoca, quando você diminui alguém, você fala mal de alguém, também ela é liberada para você. Então, quando você estiver falando mal de alguém, você sentir um negócio gostoso, você está sendo vítima desse químico aqui. Saia dessa. A última é a endorfina. A endorfina, irmãos, é quando você tem uma dor, você tem um corte. Ela foi feita por Deus para você prevalecer na vida quando ela está em perigo. O cara recebe um corte na perna, ele tem que chegar no acampamento, ele tem que Vocês têm tantas histórias de pessoas que não deveriam estar vivas e conseguiram estar vivas, mesmo com tanto corte, tanta coisa. É porque naquele momento há uma liberação de endorfina e é bom. Inclusive tem gente que se corta. Tem pessoas que se cortam, porque essa liberação é boa. Tem gente que começa a correr para poder fazer ginástica. Logo, essas pessoas, elas se tornam viciadas em endorfina. Elas podem estourar joelho, estourar coluna e não param. Se torna viciada nessa endorfina. Mas só que existem os químicos que são negativos. De estresse, de medo. Por exemplo, como eu falei, pega Mário aqui, dá uma elogiada aqui em algum de vocês, fala: rapaz, você é o cara, Deus vai te usar e tal. Aí você está assim, né? Deus vai me usar. Aí Mário vira e fala assim: rapaz, sobe naquela árvore ali. Aí você olha assim, se você não tivesse nenhum químico negativo para segurar você, de medo, você subia. Mas na hora que você fala: tá bom, eu vou, aí o cérebro libera uma outra descarga que está tentando limpar aquele negócio lá de tanta alegria, de euforia. A vida não é só de coisa boa, que quando ele vai tentar limpar, ele vai dizer assim: tem perna quebrada, meu companheiro. Você lembra daquele dia que você caiu? Não vai botar medo em você. E ele, então fica aquele jogo, e as duas substâncias, elas vão, a negativa tentando limpar a de alegria, mas elas vão lá para aqui, ó, para essa parte aqui, que é o lóbulo frontal, né, doutor? E aqui você vai tomar a decisão. O que você vai fazer? Aqui tem a parte moral,
E você vai dizer, eu vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. A aula de ciências está boa? Vocês vão entender agora porque eu estou indo por aqui. Eu estou dizendo essas coisas, irmãos, as duas, eu botei duas, cortisol, epinefrina, é do estresse. Bem, eu estou falando essas coisas dessa aulinha aqui para vocês, porque vai ser importante para a base do que eu vou falar agora. É o seguinte, a dopamina é que dá um extra, que dá um uau para você, é mais ou menos assim. Você passa num lugar, você vai em um determinado local, vamos botar aqui um lugar de chocolate, e lá você pega aquele chocolate, o melhor da vida que você experimentou, e bota na boca. E você sente um prazer tremendo. Aí a endorfina vem e é liberada. Só que quando a endorfina é liberada, ela grava todo o ambiente. Ela não, a endorfina não, o cérebro grava todo o ambiente em um determinado local, dizendo com quem você estava, o que você estava fazendo, a roupa que você estava, como estava o cheiro, como estava o ar, como estava todo o meio ambiente ao seu redor. Então, você sai dali pensando naquilo, vai embora, esquece. Daqui a 3 dias, você está passando num local, encontra seu amigo que estava com você. O cérebro diz assim, aquele amigo, chocolate, é bom para ter prazer. Entendeu? Aí, tem uma outra parte que diz assim, vai comer o chocolate. Aí você vira para o cara, sem saber nem porquê, fala assim, papai, vamos lá comer o chocolate? Você lembra daquele chocolate que ele comeu? Aí vocês vão lá, aí você come e grava novamente tudo ao redor. É por isso que um viciado em cocaína, quando ele vê a agulha, a seringa, ele lembra da cocaína. Isso dá mais valor, dá mais vontade dele fazer. Com essa aulinha básica aqui, doutor, estou dentro do caminho certo, doutor? Quer corrigir alguma coisa? Tá bom? Agora, aprovado aqui, licenciado pelo doutor. Então, eu estou te dando essa aulinha porque, olha, irmãos, foi descoberto isso. A cocaína, quando ela vem, irmãos, vamos botar assim, sexo para o homem e para a mulher. Vamos botar que é o maior prazer natural que ele sente. 100%. Cigarro, 100, 200%. Álcool também. Tá certo? Tem drogas que te dá 1.200% de prazer. Então, o que acontece? É algo produzido, químico? Não. O que ele chega é onde está o pontapé para poder a dopamina ser liberada, ele lhe dá um pontapé, irmão, daquele assim, de cavalo. Um coice. Aí o que acontece? Aí aquela substância, ela gera um tsunami. Não é tsunami? Fala, é tsunami. Tsunami. E ela gera um tsunami que vai de prazer. Aí o cara, ó, ele fica no prazer, e é bom. Só que quando acontece isso, irmão, os químicos negativos geram o quê? Para rebater o tsunami, só outro, né? Ele vai no tsunami paralelo, tentando limpar aquilo, só que o produto que é gerado, que dá esse coice, ele consegue manter isso por mais tempo, por horas, e ele segura. E lá está aqueles químicos negativos tentando limpar. Aí o que acontece? Quando ele vai abaixando, porque vai abaixando e vai limpando, o que acontece? O cérebro processor fez assim, rapaz, isso está errado, esse volume foi errado, então ele processa como erro. Então vamos supor que o cara tinha 10% normal, eu não sei o valor, mas 10% normal de dopamina, aí ele dá uma reduzida, né? Ele fala assim, esse negócio está muito alto, vamos botar para 5. E além disso, o negativo está baixando lá a onda em cima disso, né? Está limpando mais ainda. Aí o que acontece? O cara entra em depressão. E o cara entra em tristeza. E o cara fica sentindo um vazio.
Da próxima vez, aí o que ele faz? Ele para sentir novamente alegria, ele vai novamente naquela fonte e ele toma aquilo de novo, só que agora ele vai precisar tomar de uma forma, uma dose maior, porque se lembra que está mais baixo, e se lembra que já limpou muito, então ele dá uma subida maior, e esse ciclo vai sendo processado, e as dosagens vão sendo processadas, as exigências daquela química vão sendo processadas, você começa a deixar coisa de lado, e você começa a se apegar àquilo que te dá prazer, ao ponto de você relegar tudo a secundário, a plano secundário em sua vida, por causa daquilo. Entendeu? Eles descobriram tudo isso. Aí você sabe o que aconteceu? A indústria. Eles descobriram o seguinte, que existem, irmãos, os vícios que são chamados vícios químicos, de substância, vício de substância, que é cocaína, que é heroína, e todo mundo sempre olhava isso dessa forma, mas agora existe o vício de comportamento. O que é o vício de comportamento? As indústrias, elas estudaram esse ciclo e elas criaram aplicativos que no final, o que eles fazem, eles introduzem cerca de pelo menos 6 ingredientes que dão disparo na sua dopamina, e você sente prazer, e você volta, e você sente prazer, e você volta, você sente prazer, e você fica com ansiedade quando você não checa, você fica querendo saber se alguém falou com você, você fica querendo ser valorizado por um like, você pergunta para outra, recebeu quantos likes daquela foto? Tem outros que falam assim, olha aqui, ó, botou aquela foto e ninguém viu. É uma aprovação social do like. Aí você fala assim, um like, olha, a criação do like pro Facebook foi antes e depois do like. É assim, definiu o Facebook antes e depois do like. É like, como é? Like? Like mesmo. É like mesmo? É like. Curtir. Eu sabia que era curtir alguma coisa. Curtir. As pessoas, irmãos, tem pessoas que tiram cerca de 300 fotos para botar uma. Você sabe por quê? Porque ela tem medo da desaprovação. Do mesmo jeito que ela quer ser aprovada ou aprovado, ele tem medo da desaprovação social. Então o que acontece? As pessoas ficam sendo validadas por likes de pessoas que elas não conhecem. Antes o seu like era quando seu pai te falava assim, ó, que menino bom, e você sentia tudo isso que eu falei. Hoje você precisa de centenas de likes para sentir isso, e depois 100 não dá, tem que ser 150, igual a teu recorde, né? Isso dispara a dopamina de uma forma irregular, que depois te leva à depressão. Então você só encontra alegria quando você volta lá de novo, e você fica nesse ciclo. E quando você pensa que não, você está dando sua vida para as redes sociais, gastando seu tempo com isso. As estatísticas mostram que o tempo gasto nisso, irmão, é uma coisa assombrosa hoje. Tem gente que tem problema quando ela perde o celular, tem pânico. Já existe nome para isso, né? Para esse problema. Quando você perde, você pensa que perdeu o celular, tem um negócio. Tem ou não tem? Confessa. Ninguém conversou. Tem ou não tem? Tem. Mas o que eu quero chamar, irmãos, a atenção da gente aqui, é que nós estamos sendo manipulados, né? Vou contar outra história de outro animalzinho, que é de um macaquinho, certo? Fizeram outro experimento com o macaquinho. Pegaram o macaquinho, jogaram dentro de uma jaula e deixaram o mesmo processo dele se viciar, entre água, comida e o vício. Ele recebia
o disparo de dopamina, ele voltava, ele subia, ele voltava, ele subia. Ele ficou viciado, tiraram ele e botaram em outro lugar, num lugar que ele não tinha mais aquele negócio, aquele disparo. O que aconteceu com ele? Ele foi viver uma vida normal, ele foi viver uma vida tranquila. Depois de muito tempo vivendo uma vida tranquila, pegaram ele, botaram novamente naquela jaula. O que ele fez? Foi direto aonde dava prazer. Conclusão dos cientistas. A conclusão é simples, é que vício tem memória. Então, você tem uma memória do vício. E você precisa estar fora daquele ambiente. E se você ficar naquele ambiente, você peca. Trazendo para a nossa realidade. Na Segunda Guerra, eu estou falando isso aqui, irmãos, como base para o que eu vou concluir, viu? Na Segunda Guerra Mundial, a maioria do exército americano ficou viciada em heroína. Isso aqui já é uma chave para a libertação, viu? A maioria do exército ficou viciada em heroína. Eles tentaram de tudo fazer um processo de reversão disso lá. Criaram formas de tratamento lá, né? O que aconteceu? Não conseguiram. Conseguiram 5%, 10% de resultado. Eles, quando voltaram para os Estados Unidos, o exército americano voltou para os Estados Unidos, na época era Nixon, ele preparou um exército de psicólogos para poder pegar aquela turma e tratar aquela turma. Quando eles pensaram que ia ter uma guerra, porque eles estavam com medo, se esses caras vêm viciados, eles vão trazer a heroína para cá, eles não vão aguentar. Eles vão fazer de tudo para fazer essa heroína entrar, nós estamos perdidos, vai ser uma catástrofe a nível nacional. Eles tentaram, só que depois de um ano, 95% do exército, eles estavam limpos da heroína. Eles não estavam mais com vício. E esse experimento do ratinho explicou. É que é o seguinte, é que eles foram tirados do ambiente onde eles lembravam, sabe de quê? Do cara que passava, onde é que o cara estava, no entardecer, o horário que eles iam, todo esse processo mental que eles tinham, que levavam ele a pegar mais heroína, eles não tinham mais. Ele não tinha mais um amigo que ia lá. Então, quando tirou ele do ponto deles, e trouxeram eles para os Estados Unidos, e mudou o ambiente, eles se libertaram 95% e era heroína. Tá certo? Isso aqui é uma base para a libertação. Nós temos pessoas agora, o Senhor tem dado essa experiência interessante, que estavam viciadas mesmo, que Deus tem convertido. Teve uma jovem, e o dia que ela se converteu, nós tiramos ela da casa dela, com aprovação da mãe, tiramos ela deu o celular, ela nem se despediu do noivo, ela deu o celular, acabou com o celular, ela jogou todas as drogas fora, ela veio estar na casa de irmãos, ficou reclusa lá com os irmãos. Depois de um tempo, nós jogamos ela para o Brasil, ela passeou o Brasil aí, na casa de irmãos, em retiros e tal, e aí ela voltou novamente dentro do mesmo contexto, sem ter contato com nenhum amigo, ela saiu do trabalho. O que ela se converteu ao seu trabalho? Ela não voltou mais no trabalho. E essa menina, ela está progredindo na fé, entendeu? Já baseado nisso. Às vezes nós queremos tratar determinadas coisas, mas nós não entendemos esses processos que passam na mente da gente. E essa menina está cada vez mais se afirmando na fé e crescendo. Junto com ela vieram outros, e que nós estamos fazendo o mesmo processo. Teve um que ficou com a mãe do lado, jogou o celular fora, se liberou de tudo, largou redes sociais dos amigos, largou tudo. E a mãe do lado dele, conversando, batendo papo. E foi ele que estava lá pregando o evangelho. E o outro se converteu agora, terça-feira. Então, existe um processo mental de escravidão. Eu vou
Esses produtos, essas companhias que estão aí, que fabricam essas aplicações, essas redes sociais, elas estão passando por um problema sério nos Estados Unidos agora. Eu não sei se o rapaz estava aqui me ajudando. Quem é ele? Você pode botar aquele trecho? O ex-presidente do Facebook, ele deu uma entrevista. Nessa entrevista, ele fala da intenção do Facebook em relação a vocês. Eu só botei um pedacinho disso e vou deixar passar aqui. Enquanto ele está achando, eu queria ler para vocês eu vou ler aqui para vocês umas frases desse rapaz, viu? É o ex-presidente do Facebook. Ele foi um dos fundadores. Ele fala assim, ó: Facebook literalmente muda seu relacionamento com a sociedade e uns com os outros. Ele provavelmente interfere com nossa produtividade de forma esquisita. Só Deus sabe o que isso está fazendo no cérebro de nossas crianças. A ideia, quando construímos o Facebook, era assim: como nós consumiremos o mais que pudermos o tempo e a atenção consciente possível das pessoas. Como nós consumiremos. Esse cidadão aí, ele está nessa entrevista. Como nós consumiremos o mais que pudermos o tempo e a atenção consciente possível. Depois ele segue e fala assim: isso significa que precisamos dar um pouco de dopamina de vez em quando para as pessoas, porque alguém gostou ou comentou alguma foto dela, ou um post, ou qualquer outra coisa. Aí ela vai pegar e contribuir com mais conteúdos. Isso vai enredando você. E aí vai ter mais like e mais comentários. Os inventores e os criadores do Facebook, que sou eu, o Mark, ou do Instagram, que é Kevin, e todas essas pessoas, nós entendemos conscientemente isso. E fizemos assim mesmo. Um outro que também ele inventou o like, ele diz assim, ó: é muito comum para nós humanos desenvolver coisas com as melhores intenções, mas que geram consequências negativas. Esses dois homens estão pegando a fortuna dele e, como uma forma de remorso, eles estão fazendo obras de ajudar pessoas de câncer, ajudar pobres, problema de consciência do que eles fizeram com vocês. Vamos ver o que ele está falando. Vamos lá? Aqui é iniciar. Aqui é iniciar. O microfone da caixinha.
No RCA, P2 com RCA. Olha, irmãos, isso aqui não é o mais importante. Eu só quero que você volte, vocês podem ler ali. Fica tranquilo. Era bom escutar a vozinha desse canalha. Validation feedback loop that it's like it's exactly the kind of thing that a hacker like myself would come up with, because you're exploiting vulnerability in human psychology. And I think that the inventors, creators, it's me, it's Mark, it's the Kevin Systrom at Instagram, it's all of these people understood this consciously, and we did it anyway. And we did it anyway. E nós fizemos assim mesmo. Ele foi falar isso, e eu acho que ele vai ter que responder agora no Congresso, porque nos Estados Unidos é uma coisa um pouco diferente. Alguém está dizendo assim, ó, como é que um drug dealer ou um traficante de drogas chega na televisão, diz que drogou nossos filhos e vai sair assim? Ele vai ter que responder isso no Congresso agora. E agora já está tendo uma conversa assim, que o dono, que é o que ficou mais assim, como ele está tentando salvar o Facebook, já tirando os pontos que fazem a pessoa ficar viciada. Eu estou afirmando que tem gente aqui viciada. Eu estou afirmando que tem gente aqui, como aquele ratinho do 34, estava no lugar errado na hora errada. A sociedade, irmãos, ela demora para entender o vício. Eu quero que vocês entendam que a cocaína, Freud, ele dava receita de cocaína e falava que era bom para tirar o vício da heroína. E demorou anos até que a sociedade caia em si. E está acontecendo isso. O vício de comportamento, as crianças mudando o cérebro delas. Crianças que começam a ver isso desde pequeno. O cérebro, irmão, é afetado fisicamente. Nós temos hoje uma sociedade de jovens na igreja que gasta tempo sobre isso. Eu vou concluindo aqui. Eu quero que você entenda que quando você pega um episódio daquele do Netflix, que você vai assistindo um, assiste outro, assiste o outro, não é porque é bom que você gosta e fica. É porque você está sendo programado para aquilo. Ele sabe que termina com a cena dos próximos capítulos e começa com a solução do outro problema. Ele sabe que o ser humano, ele gosta de problemas, ele fica atrás de só resolver problemas, porque quando o problema não está resolvido, ele fica atrás. Então ele prende você com um final de semana inteiro assistindo filme. Então você, na verdade, está na mão deles. A Bíblia fala, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Eu não vou tocar nesse assunto aqui, mas vocês sabem o que eu estou falando. Muitas dessas ferramentas têm levado pessoas a pecar na área de pureza. Muitos disso aqui começa com a fotozinha, não sei o que, daqui a pouco tem um negócio do lado que vai, e vocês acabam indo como ovelhas para o matadouro. Eu estou certo ou estou errado? Tem pais hoje que não querem que os filhos assistam, que eles são criticados. Isso precisa reverter, tem que ser aplaudido. Filho, se seu pai está dizendo para você, não ter um smartphone,
Bata a palma para Ele. Não fique dizendo que seus amiguinhos têm, Ele está protegendo vocês. Jesus mandou cortar a mão, mandou furar o olho. Se você tem pecado com o smartphone, fure o olho. Recomece. Confesse. Se lembra do macaquinho? Irmãos, por exemplo, pornografia. Você está naquele ambiente, irmãos, é como se você estivesse naquele mesmo ambiente sempre. Então, você voltar, a dopamina que lembra você, o cérebro te lembra que um dia você clicou, você viu, ele vai te levar de novo ao pecado. Mas eu amo tanto meu celular. Diga para o seu irmão do lado: Jesus amou. Mas Jesus mandou cortar a mão e provou. E Jesus é o Senhor. Primeira coisa, irmãos, que eu quero que vocês façam uma análise hoje aqui é o seguinte: tem um pecado e de vez em quando está derrapando aí, confessando. Nas estatísticas que nós mostramos ontem, 80%, 85% dos jovens já viram impureza. Eu pergunto para vocês: até que preço vocês querem pagar para seguir Jesus? Vocês estão dispostos a perder os amigos? Vocês estão dispostos daquilo que vocês cantaram aqui ser verdade? Você tem um apego a isso? Nós cantamos, Bulhosa profetizou, vocês vão sair, vão fazer, mas há uma grande possibilidade de vocês saírem fazer e pregar, mas há uma grande possibilidade de vocês não conseguirem, porque 2 pecados cometeram o meu povo. 2 pecados. Abandonaram a mim, as fontes de águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas. Essa dopamina que você recebe com like, por ficar de um nível para outro no joguinho, nos videogames, está roubando o seu tempo da fonte da vida. E você aqui, você recebe depressão. Aqui você recebe uma tristeza. Aqui você vira uma pessoa igual a pessoa do mundo, porque a sua fonte dessa alegria não é do Criador, que dá a verdadeira alegria, mas a fonte, ela é sintética, ela é fabricada, ela visa pegar o seu dinheiro, fazer de você o ratinho número 34. 2 pecados. Como é que você abandona isso para criar isso? Como é que você abandona os rios e as fontes da vida para ir atrás das cisternas voltas com o seu tempo? Cadê o tempo para adorar? A mente está acelerada, não consegue adorar, não consegue contemplar a Cristo. Meu irmão ali, conheço há 30 anos, veio aqui na frente: oh Jesus, me lembrei do encontro. Vocês não vão saber o que eles estão falando se você não fizer igual a eles. É igual a Ele, e contempla o Senhor, e glorifica Jesus, que gasta tempo na sua palavra. O problema do mundo é vício. O nosso problema é céu e inferno. É a gente dar a nossa vida
tem prazer, e olha o que o mundo diz. Essas coisas, elas são buscadas por pessoas que têm algum problema na sua vida, de falta de alguma coisa. Vocês estão indo satisfazer a falta que o ser humano tem. Muitas vezes uma tristeza no lugar errado. Aqui na fonte das águas vivas tem a solução. Você quer dopamina certa, que não te dá problema? É aqui. Olha, eu tive já 10 segundos com Jesus. Eu não troco por nada nessa terra. E não tem cocaína, não tem nada na terra que vai me dar aquele negócio, não. Porque é Deus Criador que vem estar com você. E Deus tem ciúmes. Deus tem ciúmes. Porque Ele vê o seu povo se submetendo a olhar coisas indevidas, a pecar na frente dele, a prosseguir pecando, porque muita gente faz. Porque a sociedade não tinha sido alertada que isso é vício. Você já imaginou? Vem cá, Will. Aqui tem o Will. Agora imagine que no Facebook ele tem 4 amigos aqui. Vou botar aqui. Ali aqueles 4 eles vão proliferando e dá aquele tanto de gente. Tá certo? Vamos supor que aqui seja o Twitter. Mesma coisa. Aqui seja Instagram. Aqui seja Twitter, Snapchat. Snapchat a gente vai matar hoje aqui, viu? Separa o sepultamento dele daqui a pouco. Irmãos, agora faz o seguinte: indiscriminadamente, olha, sem aleatório mesmo, faz de conta que vocês vão ser um plim-plim para chamar a atenção dele para alguma mensagem, tá bom? Daqui eu queria assistir esse negócio. Levante a mão como se você fosse dar uma mensagem para ele. Assim, pode ser várias vezes, pode ser uma vez. Vai lá levantando a mão aí. Agora abaixa, levanta, faz assim. Irmão, ele está bombando, viu? Bombou. Agora imagine a cabeça desse homem para pegar, sustentar todos vocês. Imagine. Pode sentar. Irmãos, essa mente ela não vai suportar 2 senhores não, ou um senhor não. Essa mente ela vai suportar 2, 3, 4 senhores. Ela vai ter que estar dando atenção. Ela vai ter que suportar o like do outro, porque esse não dá o like de volta. É um problema. Isso não está certo. Irmãos, eu vou parar. Vou começar a parar, mas antes de aulas terminar, enquanto ele estava falando das redes sociais, eu estou me lembrando de uma coisa que pode ou já está virando um vício, principalmente no meio da juventude. Chama-se as séries. Antigamente, as pessoas, hoje talvez, não sei, eu particularmente não sei, que eu não vejo novela, mas as séries viraram novelas, e elas ficam chamando cada dia mais para você ver mais um pouquinho, ver mais um pouquinho, ver mais um pouquinho, ver mais um pouquinho. Quando Aulus falou que Jesus é a dopamina, eu comentei com o Mulhosa ali agora, eu fico com receio de algum ou alguns não estejam nem sabendo, não sabem o que é estar na presença de Jesus, para experimentar o que é estar na presença de Jesus e de se alegrar por estar na presença dele. É só um receio. Eu vou passar aqui para a Gliosa,
queria a honestidade de vocês agora. Quem acha que Snapchat leva você a pecar? Talvez seja o que mais leva a pecar. Levante aí. E reconhece que o Snapchat é perigoso. Quem não sabe, levanta. Não quero que levante a mão, não quero que levante. Quem não sabe o que é, Quem não sabe o que é, graças a Deus. A minha pergunta ela está obsoleta. A turma ficou acanhada, mas eu vi a mão, viu? Olha, irmão, a turma ficou acanhada, mas eu vi as mãos. Vocês sabem o que eu estou falando. Vocês sabem o que eu estou falando. Snapchat. Tem pai aí? Olha, delete o Snapchat dos seus filhos. É um conselho, amigo. Os outros a gente vai conversar. Instagram talvez seja o segundo. Mas esse é uma fonte de pecado mesmo, assim. A pessoa tira uma fotozinha de 30 segundos. O que tem de gente se expondo e vendo coisas, porque uma coisa gera outra, não está do limite. Só quero dar um tiro em um, mas também não sei assim que não dê um tiro nunca específico. É um conselho de amigo. Vocês vão fazer se vocês quiserem. Eu gostaria de trazer vocês de volta aqui para a gente orar. Porque nós estamos falando de uma coisa muito séria na vida de vocês. Conselho de pastor amigo. Igual a Mária. Né, Mária? Mas botaram um negócio de pastor e amigo. Pais que têm filhos com menores de 18 anos. Pais com filhos menores de 18 anos. Cuidado. A propensão deles pecarem, deles verem cenas impróprias é terrível. Eles não têm o controle dos mais velhos. Vocês estão em perigo, colocando seus filhos em perigo. Ah, todo mundo tem. Vamos mudar a cultura da igreja, irmão. Todo mundo não tem. Só assim, tem e não tem. É um N. Ah, ótimo. Não tem. Está na hora, irmão, de levar a sério o que tem que ser levado a sério. Criança, irmão, não pode estar trabalhando com isso. É, mas meu filho matando, não sei o que. Pare com isso, meu irmão. Em Jeremias fala fortemente que eles não curaram as feridas do povo, curaram levianamente, trataram, falando paz, quando não tinha paz. Não tem paz. Não tem paz. Quando eu comecei a ver essas coisas, meu filho tinha 18 anos. Eu falei na igreja, irmão, vamos limitar essa idade para 18 anos, não como uma lei, mas como uma orientação. Mas como meu filho tinha 18 anos, eu segurei ele até quase 21. Coitado. E eu acho que foi bom. E se ele vacilar em alguma coisa, ele vai ficar até casado. Porque são muitas pessoas viciadas. Nós estamos falando aqui de jovens que querem fazer certo. Mas muitas vezes falta ação de um pai, homem, para ajudar. Vai ser outro papo amanhã. E vamos voltar para vocês. Com vocês eu tenho que dizer assim: entregue. Se você tem pecado com isso, vá para o seu pai, entregue. Aqueles que têm condições de ter, não durma com ele dentro do quarto, deixe carregando fora do quarto. Não deixe seu filho entrar com esse negócio no banheiro.
smartphone à prova d'água. O que está acontecendo não está no livro, não. Não deixe seu filho entrar com o smartphone dele no banheiro. Steve Jobs foi quem criou o iPad. O cara que entrevistou ele, que fez a biografia dele, que ia fazer a visita dele, falou assim: eu nunca vi os filhos do Steve Jobs puxar uma tela. E eu posso te dizer que ninguém ali era viciado nisso. Steve Jobs falou assim: não usam iPad. E a tecnologia é limitada na minha casa. Os filhos tinham 12, 15 e 18 anos. Ele não deixava. Os caras tops. Top. Steve Jobs, tem outros que eu poderia ler aí, mas já estamos passando um pouco do tempo. Muitos deles não deixam o filho ter iPad, não deixam o filho ter smartphone, e incrédulos. Aí um deles diz assim: porque nós sabemos de primeira mão o malefício que isso causa. Tem gente no Vale do Silício, irmãos, que estão fazendo propaganda contrária ao uso de mídia social. E não é brincadeira, não. Eu estou chamando para uma epidemia, chamando a atenção para uma epidemia que está acontecendo lá fora. Mas a vocês roubaram o tempo dessa alegria. Vocês estão tendo alegria aqui? Vocês podem continuar tendo, ou vocês podem continuar estando dividindo o seu tempo com o mundo e com Deus. Eu queria que a Bulhosa desse uma palavra aqui. Na verdade, eu queria que a Bulhosa desse uma chamada para a gente orar. Vamos fechar os olhos. Vamos fechar os olhos. Esqueça de todo mundo. Por favor. Deus falou aqui conosco. Deus falou com você. Deus precisa de uma resposta essa noite. Deus está pedindo a você uma resposta de tudo isso que Ele falou com você. Nós precisamos dar uma resposta a Deus. Depois de tudo isso, precisamos dizer a Ele, no olho dele, olhando para a face de amor de Deus, precisamos olhar para Deus nesse momento. Precisamos permitir que o rosto dele ilumine seu rosto. Que a face do Senhor ilumine seu rosto agora. Que a face de amor dele você possa vê-la. Que nossas vidas estão guardadas nas mãos de Deus. Nós precisamos dar uma resposta a Ele. Ele precisa de uma resposta sua. Ele precisa. Ele te pergunta quem tem que fazer a emoção. Se são essas coisas ou o Espírito Santo. A pergunta dele é quem vai fazer a sua emoção. Se ele vai ser Senhor das suas emoções. Se ele vai ser Senhor do seu prazer. Deus está te pedindo uma resposta. Ele precisa de uma resposta nessa noite. Você só precisa dizer qual é a sua resposta a Deus. Não olhe para seu recurso, não olhe para a dependência, para a sua fraqueza. Não olhe para isso, olhe para Ele. Dê uma resposta a Ele. Não olhe para a dificuldade, porque Ele venceu o mundo. Amém. A Bíblia diz que no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o Facebook, eu venci o Instagram, eu venci o YouTube, eu venci o WhatsApp,
Deus venceu todo o pecado, mas Ele precisa de uma resposta sua. Qual é a sua resposta? Você tem um sim para Deus, para dizer não ao vício, para dizer não à pornografia. Irmãos, nós não estamos enganados, e o Espírito Santo traz essa direção para a igreja, que nós sabemos que há misericórdia da parte de Deus para todos, há misericórdia para cada um de vocês, mas você precisa responder para Ele. Se você quer sair dessa, se você quer ser diferente, se você quer ser puro, santificai-vos, e amanhã eu farei maravilha no meio de vós. Amém. A igreja precisa de santidade, porque Deus é puro. Coloque a mão na cabeça de seu irmão e vamos orar um pelo outro. Irmãos, o mundo está vindo contra a igreja, Satanás está vindo contra a igreja, mas nós temos uma promessa de Deus, é que os jovens vão ter visões. Deus não criou vocês para ver o mal, Deus criou vocês para ter visões do céu. Os meus jovens terão visões. Alamaraia sobre alamaraia sobre cantalamar. Os meus jovens terão visões. Os meus jovens terão visões. O Senhor chama vocês para outro nível. O Senhor chama vocês para um nível espiritual. Não para a alegria de uma tela, mas para ver o anjo, para ver o arcanjo, para ver o querubim, para ver a glória do trono de Deus. Deus quer ver o trono, quer que você veja o trono dele. Deus quer marcar sua boca, seus olhos, com as brasas vivas no altar dele, porque você é espiritual. Você chorou porque você ama ele. E Deus quer libertar você das cadeias para que você livre, adore ao Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, traz o teu arrependimento, Senhor. Em nome de Jesus, vai fazendo, Senhor, a tua obra. Ó Deus, nós reivindicamos a vida dessas crianças, desses jovens, em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Nós queremos pedir para quem quisesse oração descesse aqui agora nessa área aí. Quem estiver querendo que o Espírito Santo opere em sua vida, te dando controle dessas coisas, venham cá.